Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartTef, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, vocês já sabem, toda terça-feira é dia de quê? Varejo Cast, tendências e pendências para você. Estou aqui, eu, Caio Camargo, estou aqui diretamente de Corumbá e Fred Alecrim está por onde, Fred, hoje? Cara, eu tô no querido estado de Pernambuco, né? Aqui eu nasci no Recife, tô na minha terra natal hoje. Ontem eu tava em Caruaru, vim dormir aqui no Recife e amanhã estarei em Petrolina. Você está em Corumbá e amanhã estará em Três Lagoas, amanhã em Corumbá, hoje faço estadia em Campo Grande para pernar em Três Lagoas amanhã, cruzando o estado de oeste a leste do Mato Grosso do Sul, cara. Você faz conexão, então, conexão em Campo Grande. Por ali, cara, uma conexão por terra. E me desculpe a nossa audiência que estiver vendo por vídeo aqui, a iluminação não tá boa, mas são esses intempéries que a gente tem por gravar ali, da maneira que a gente grava aqui, cada hora numa localização aqui, mas o importante é que a mensagem, o recado, chegue para vocês aí de uma forma ou outra, certo, Doc? Certíssimo, e vamos começar hoje, você que está nos ouvindo, você querido Varejo Caster, querida Varejo Caster, hoje é dia de pendências, né? Faz tempo que a gente não faz um episódio de pendência e aí, de vez em quando a gente é cobrado por isso, então hoje ao invés de olhar para frente, a gente vai olhar o que a gente já deveria ter feito e ainda não fez, é o nosso conceito de pendências aqui, mas antes, aquele momento que a gente ama, é quando você coloca o seu comentário aqui pra gente ver, ler. Então aqui a gente tem Caio Camargo no nosso episódio que, assim, fluiu muito bem aí, muito comentado de Baby Reborns, a Bobbie Goods, todas as tendências deu barulho do momento. Esse deu barulho aí. Rapaz, esse aí fez barulho. E a gente começa aqui pelo nosso amigo Marlon, grande Marlon Maia, nosso amigo aí do Acelera Varejo RN, do Que Pureza, né, os temperos. Ele coloca, Caio, muito bom essas tendências das bombas de tempero, vou acompanhar de perto. É claro que ele tá na área dele, né? Ô Fred, você sabe que depois dessa semana que a gente falou de Baby Reborn, aí o algoritmo começa a jogar mais coisa pra gente, mas o que eu vi de piadas e coisas além disso, né? Pasme você de uma maneira certa, Fred, já existe o Pet Reborn já, cara. Já tem os bichinhos que não dão trabalho de pet. Não posso falar de outras coisas que eu vi, mas uma brincadeira que eu vi o cara numa manequim, já que a gente é o papo nosso sempre de varejo, o manequim de loja, ele falando assim, tá vendo? O Baby Reborn cresceu e arranjou uma profissão. É muito bom. Eu quero ter uma pergunta para te fazer. Seria as plantas artificiais a Plant Reborn? Olha, uma boa! Eu tenho algumas em casa, inclusive. Dessa eu não sei, cara. Mas as plantas Reborn já nasceram muito antes, elas não dão trabalho também, você não precisa regar e tudo. Então, a tendência vem das plantas, hein? Então, a galera que gosta de planta, então tudo começou com as plantas Reborn, aí vem um bebê Reborn e agora o Caio tá trazendo essa novidade do Pet Reborn. Pet Reborn, Plant Reborn, valeu, cara, valeu. A gente vai descobrir quem escuta a gente, porque vai falar disso agora. A nossa querida amiga Jordana Duen, ela é nossa querida diretora lá do Senac Mato Grosso do Sul. Aonde você está, aqui. Caio Camargo? Exatamente. Adorei o episódio, me atualizei sobre vários assuntos que estou vendo rolar aqui entre a Valentina, que é a filha dela de 7 anos, e os amiguinhos. E não estava entendendo direito, ou seja, nós traduzimos isso para uma parte da nossa audiência também, viu, Caio? Porque a Renata Reno também falou assim, ó, agora estou entendendo essa nova linguagem do meu filho. Obrigado por trazer a luz. Olha aí, tá vendo? A gente ajudando aí a traduzir para quem é pai e mãe o que é que tá rolando aí nas gírias, nas linguagens. Eu quero que o pessoal invente mais coisa, porque foi um episódio muito divertido de fazer. Então a gente quer fazer mais desse. Estamos precisando de mais novidades, pessoal. Comece a inventar as coisas aí na internet pra gente. No fim, meu amigo, o Gabriel Moreno fala que a minha amiga, aí ele bota lá o arroba dela no Insta, que é arroba Maclara Braga, é arroba M-A-C-L-A-R-A Braga, que é no Insta, uma artista brasileira, faz o Brasile Goods, um livro de colorir inspirado em elementos da cultura brasileira, uma aula de como aproveitar oportunidades. Ficou fantástico. Então, ó, galera, vai lá, Brasile Goods, muito bacana. Obrigado, Gabriel Moreno, por compartilhar. Então é isso aí de comentários, agradecer a todo mundo que comentou, e você que ainda não comentou, a gente adora ler aqui os comentários de vocês. Fiquem à vontade, quanto mais melhor, né, Caio?
E a gente tem um tema diferente, né? Aqui, dentro das questões de... Sempre falamos de tendências, né, Fred? Aí foi uma proposta só a gente trazer mais um episódio de pendências, né? No Tendências e Pendências, já que é um Tendências e Pendências, falar um pouco desse universo de tecnologia que a gente fala tanto, tanta sofisticação, IA, RPs, omnicanalidade, digitalização, básico, né? O que é o básico de tecnologia, entender desse mercado, como começar com essa conversa, o que eu, como pequeno negócio, tenho que olhar e por aí vai, certo, Doc? Certo. Você que está nos ouvindo, a gente roda muito o Brasil, eu e Caio, a gente está sempre falando com empresários e de todos os portes, grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas. Até parece que às vezes, né, Caio, as pessoas acham que a empresa ser grande, ela está toda organizadinha, né? E nem sempre isso é verdade. Tem uma coisa chamada no mundo da tecnologia legado, né, que são aqueles sistemas antigos, aquela coisa bem parruda, de dados. Então isso acontece muito também, mas o que a gente estava conversando antes de começar a gravar aqui para vocês é o como a gente tem visto que as pessoas estão muito animadas com o futuro, sem cuidar do presente, principalmente sem limpar as pendências, né? Então, pensar em tecnologia, por exemplo, em inteligência artificial, em CRM, né, o marketing, tudo isso, todo esse mundo maravilhoso que essa tecnologia nos apresenta. Sem fazer o básico, é muito mais difícil. Eu diria que você vai investir numa ferramenta, é como se você investisse num carro e não tivesse o combustível para rodar, né? Então, assim, exato. É o básico. Coisas como dados, conhecer o posicionamento, a marca, a identidade da marca, conhecer o cliente. Então, a gente tem visto, assim, uma necessidade muito grande ainda de olhar para as suas pendências em relação a essas coisas, né, Caio? Tem uma coisa que a gente já trouxe em outros VarejoCast, e a gente fala isso em palestra também bastante. Quando é que eu penso em tecnologia? É uma frase que todo mundo usa, né? Tecnologia nunca é fim para nada. Ela sempre é um meio para você atingir um resultado. Então, a tecnologia não pode ser nos negócios, e a gente vê muito disso, muita gente indo atrás de IA, ou de sistemas de omnicanalidade, ou de RPs, buscando a tal da bala de prata. Para quem não entende o que é o conceito bala de prata, lá nas histórias de terror, tem a bala de prata, que é aquela única bala que consegue matar lá o lobisomem, e por aí vai. Então é um único tiro que salva e resolve o problema, né? E não tem isso na tecnologia. Tecnologia você tem várias coisas que você pode fazer, mas o fundamento da tecnologia é assim, qual o problema que você precisa resolver? Então a gente parte do princípio que se você não sabe o problema, a partir do problema que você precisa resolver, é buscar como você vai atingir esse problema, como você vai fazer para atingir a resolução desse problema, certo? Certíssimo. E aí a gente pega primeiro esse conceito básico de eu preciso de tecnologia, por quê? Ou seja, que problema eu quero resolver, ou do meu cliente ou meu, e que tecnologia eu vou adquirir, né? Porque primeiro vem o você precisa, que problema, e aí você vai analisar a tecnologia. A maioria do que você vai usar vai precisar de você entender muito bem o que você quer para você configurar essa tecnologia, para você organizar essa tecnologia para que ela funcione a seu favor. Mas ainda tem um passo antes, né? Que a gente brinca. Antes do cara ir para a tecnologia, ele precisa estar de olho em duas coisas primeiro. Eu tenho um problema no meu negócio. Vamos falar assim, eu tenho um problema de fila no caixa. Tem muita fila em horário de pico, isso é um problema para o meu consumidor. Eu tenho pessoas que resolvam este problema. Eu consigo colocar gente alocada para resolver esse problema? Não consigo colocar gente. Tá complicado, tá caro, tá difícil achar mão de obra, tal. Maravilha. Eu consigo colocar um processo para resolver esse problema? Uma metodologia, um processo organizacional, tal. Se eu não consigo, entre pessoas e processos, que é o nosso velho e bom GPS quando a gente faz as missões técnicas. É isso, né? Gente, processo e sistemas. Gente, processos e sistemas, desculpa. Então assim, se eu não tenho gente, se eu não tenho pessoas, não tenho processo, aí eu vou para os sistemas, aí eu vou para a tecnologia. O problema é que na maioria dos casos as pessoas começam pela tecnologia, buscam uma tecnologia que na maioria das vezes não tem um problema para ser resolvido, né? E isso acaba sendo um grande problema, que fica aquilo que a gente vê, uma loja modelo, por exemplo, que depois de 6 meses inaugurado, tá um monte de tablet empoeirado, quebrado, sem função, porque não entrou na linha do cliente. Faz sentido, meu amigo? Faz, meu sócio e amigo Sanderson Santana, ele diz, não crie solução em busca de problema, né? Identifica o problema e busca uma solução para resolver, né? Exatamente isso. Você falou muito bem. Então, primeiro pessoas, e às vezes você para nas pessoas. Eu lembro que o Trader Joe's, né, que é um supermercado muito bacana, né, que tem nos Estados Unidos, uma rede que sempre está crescendo. A gente nunca viu, né, Trader Joe's fechando loja. A gente vê Whole Foods, Trader Joe's abrindo loja. E o Trader Joe's, por exemplo, numa fila, se pegar exatamente esse exemplo que você dá, sabe o que eles fazem?
ele bota um funcionário com uma bandeirinha no fim da fila, porque a fila é muito grande e as pessoas querem saber onde é que termina a fila. Aí tem uma bandeirinha lá. Aí outras vezes eles ficam distribuindo samples lá de comida para entreter as pessoas enquanto estão na fila. Então ele preferiu não utilizar tecnologia. Quer ver outro exemplo? Aquela loja que a gente visitou do Trader Joe's, quando precisa chamar um gerente, quando precisa chamar um funcionário, é um sino, não tem nada a ver com aperta o botão e a luz acende, é um sino. Uma batida é para chamar um funcionário, 2 batidas é para trocar um produto, 3 batidas é para chamar o gerente, ou seja, nem sempre é tecnologia, né, Caio? Exato. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. E agora vamos lá, vamos listar algumas coisas aqui, entender nesse conceito de tecnologia como é que a gente pode resolver esse drive aqui, né? A gente parte de alguns fundamentos básicos, né, Fred? De alguns sistemas essenciais para o negócio. Um bom RP, né, um bom CRM, né, um bom sistema de PDV. E para algumas coisas dessas a gente pode falar, por exemplo, né, nós temos aí o POS Controle, nosso patrocinador, inclusive, né? É isso aí, POS Controle também com o TEP, que é remoto, né? Então, para que você possa, cada vendedor seu, tá lá com o seu POS já para passar e eliminar as filas no caixa, né, cara? Isso aí é fantástico. E o fundamento básico de ter um RP ou ter um sistema é aquilo, né, Fred? A gente já, no mundo moderno, né, a gente não vai conseguir mais controlar tudo o que acontece, o que eu tenho, que produto, o que eu compro, como eu compro, qual a margem, qual o preço, qual o estoque. Gerenciar isso quando você tem muitos SKUs, né, pulverizados no negócio, acho que é um desafio para todo lojista hoje, para todo varejista, certo? Exato. Então aí você pensa o seguinte, vamos lá, toda essa questão de tecnologia que o Caio falou. Então vamos começar do começo. Primeiro, identificar o problema. Segundo, ver quais as possibilidades de solução do problema antes de pensar na tecnologia. Vamos supor que você realmente vai precisar da tecnologia. Você tem que ter gente preparada para a tecnologia, para usar a tecnologia, porque às vezes você contrata a tecnologia e o próprio time sabota a tecnologia, ou por ser difícil demais, ou pelo sistema ou a tecnologia não ser fluida dentro da operação, né? Então, ao invés de você adquirir uma tecnologia que se encaixe no seu processo, você tenta encaixar o processo na tecnologia, que é outra questão. Então, você muda todo aquele fluxo de trabalho e o time fica, muitas vezes, até sem querer, sabotando todo o processo. Vamos customizar o sistema que existe no mercado para fazer com a nossa cara. E aí que dá tudo errado. Cara, aí é difícil. Então, esse é um ponto. Segundo ponto é que o processo já tem que estar rodando e funcionando, né? Antes de você automatizar, antes de você usar tecnologia, é importante saber que aquele processo já funciona manualmente ou feito de outra maneira e que ele vai ser potencializado pela tecnologia, né? Então, esse é um segundo ponto importante. E o terceiro ponto é que você precisa alimentar a tecnologia e ter dados higienizados, confiáveis, né, Caio? Isso aí é fundamental. E esse é um dos pontos que a gente vê muita carência, né, Caio? Tanto a qualidade dos dados e a confiabilidade dos dados, quanto a análise de dados, né? Eu acho que dados, no geral, é o fundamento básico do negócio, né? A gente tem várias frases ali ao longo do tempo, né, que foram cristalizadas ali. Dado é o novo petróleo, né? Informação é o novo petróleo, que de fato o ouro do varejo hoje está na informação do consumidor, né? O varejo, infelizmente, ainda padece de ter a mesma questão. Não, eu vou lá, abro a loja, vendo o dia inteiro, no final do dia eu vejo quanto deu no caixa, mas não sei quem comprou, não sei o que comprou, não sei como foi comprado.
Eu acho que essa está mudando. E os dados conseguem dar essa inteligência de entender melhor o consumidor. Não dá mais para vender sem conhecer o cliente. Isso a gente fala muito no pequeno varejo, que ainda acredita que não precisa mudar. Mas a gente fala muito, né, Fred? O pequeno lojista hoje está brigando com uma Shein, com uma Shopee, com o Mercado Livre. Esse é o novo concorrente do pequeno negócio, que são empresas robustas em tecnologia, em dados, em informações, trabalhando. Então não dá para usar a memória, usar só um Excel ou qualquer coisa. Então os sistemas tal. E a grande questão, né, o dado vai ser o fundamento para a maioria das tecnologias que a gente vai estar falando. O RP, um CRM, uma inteligência artificial, ele é a pedra base ali para você usar as questões, né? E muito do que a gente tem falado hoje, assim, temos que criar essa cultura dos dados. As pessoas têm que usar para poder criar coisas diferentes, para poder entender o seu consumidor. Não dá mais para vender sem conhecer o cliente, esse é o papo. É isso. E eu estava até lendo uma matéria, me aprofundando um pouquinho sobre a Zara. Esse é um dos pontos fundamentais do sucesso da Zara. É essa velocidade que ele consegue trazer do cliente, do que o cliente quer, do que ele está usando para dentro da loja, é uma proximidade muito grande. E também, em tempo real, saber o que está vendendo, o que não está vendendo e fazer toda a mudança necessária, né? Então, esse é um dos pontos. Aí você imagina, poxa, mas a Zara, eu sou menor. Mas às vezes, por ser menor, você também não precisa de muito investimento. Se você tiver um bom RP, se você tiver bons relatórios, né? Porque também a gente encontra muitos empresários que querem sempre customizar relatórios, mas eles nem usam os relatórios básicos, né? E fica sempre querendo aquele relatório, tá sempre chateado com a empresa de tecnologia porque não customiza, mas às vezes ele não precisa customizar, às vezes ele precisa ler o que ele já tem, não só ler, né? Porque dado é uma coisa, você precisa transformar o dado em informação, analisar a informação para virar conhecimento, para virar resultado, ou seja, tomar decisões baseadas em dados também, né, Caio? A brincadeira que eu sempre falo, eu falo assim, qual é o melhor CRM do mercado? É aquele que você usa, porque você pode contratar como uma empresa qualquer um CRM, um sistema muito bem avaliado, mas se você não tiver a cultura de uso, a disciplina de uso daquilo constante, né, como processo dentro da tua empresa, realmente não tem fundamento, eu não vou criar informação. E boa parte das empresas hoje está bem nutrida de sistemas. Ela não está nutrida de informação. O que você falou, todo mundo já tem um carro bacana com motor legal. O que está faltando aqui é combustível para que o carro rode da maneira adequada, né? Então, o varejista, na maioria dos casos, tem as opções, inclusive gratuitas, né? Hoje tem N startups aí com sistemas ofertando de inteligência, CRMs e tudo mais para poder olhar isso. A questão é como se usa essa informação. A informação é fundamental, do que você extrai dali. Primeiro, lembrando, né, a tecnologia ela não gera informação do nada. Então, essa tecnologia tem que estar conectada com entradas e saídas. Exato. Então, muitas vezes a entrada são pessoas que estão fazendo. Então, é muito importante que essas pessoas estejam bem treinadas para fazer as entradas das informações e dos dados e que tenham uma pessoa muito boa em análise de informação dos dados para poder, a partir daí, direcionar as decisões, né? Exatamente. Isso é um dos fundamentos que eu queria trazer, né? Quando a gente fala tanto de inteligência artificial, né? É IA para tudo quanto é lado, a IA vai resolver minha empresa e tal. Se você vai usar o ChatGPT para fazer perguntas aleatórias, a base do ChatGPT ela é maravilhosa, tem base de milhões de dados. Mas se você vai plugar na tua empresa, muita gente me pergunta assim, como é que eu uso para estruturar informações? Aliás, uma outra dica, né? Mais um outro sponsor, nosso patrocinador, né? Gestão de dados, por exemplo, você tem o OneBit, né? Que é hoje um patrocinador do nosso logo, mas para você usar o OneBit com eficiência, você tem uma base de dados da empresa para ela poder entender o estoque e tal. Se você plugar uma ferramenta como o OneBit numa base de dados que não está fundamentada, trabalhada, realmente você não vai conseguir trazer os resultados melhores e tal. Então é fundamental sempre a base de dados, o OneBit inclusive ajuda a fazer esse processo. Mas a gente fala muito disso, né, Fred? A IA, se eu vou plugar IA para tentar entender meu negócio com algumas planilhas de Excel, mas eu não tenho acesso, não tenho informação, cara, não dá, a IA não vai criar, ela não é mágica, né? Ela usa a base de dados para criar algum resultado em cima disso. Exato. E aí a primeira coisa é segurar um pouquinho a ansiedade de querer ter a última tecnologia do mercado. Então, por exemplo, tem gente que quer o iPhone 16 Pro Max, mas a única coisa que a pessoa faz é usar o WhatsApp. Não precisa de fotos maravilhosas, ela não precisa de tecnologia maravilhosa. Então, ok, ela investiu muito, tudo bem, ela pode comprar, né? Às vezes até... Eu comprei um computador Super Pentium Pro, não sei o que, com tela HD, mas você faz o quê? Eu mando e-mail e olho a internet.
Então, na nossa empresa de investimento é muito nisso também. Por exemplo, lá na Algo Mais eu uso o Basecamp. E muita gente diz, por que você não usa o Asana? Por que você não usa o Trello? Por que você não usa... Porque eu não preciso, né? O Basecamp ele é menor e me atende naquilo. Eu uso o Basecamp há mais de 10 anos, acho que uns 15 anos. Então, é segurar essa ansiedade que muitas vezes pode estar ali de vaidade também, né, Caio? Dizer assim que eu tenho a melhor, eu tenho a última. Então, assim, tem que segurar, porque, por exemplo, você está no ChatGPT, aí saiu o DeepSeek. Não, então vamos para o DeepSeek. Você acaba não se especializando em nenhuma ferramenta. Por não se especializar, você não usa tudo que aquela ferramenta pode te proporcionar, né? Por exemplo, o ChatGPT tem tanta coisa que você vai mexendo, né, que você vai descobrindo que vai melhorando a performance dele em relação ao que você precisa. Será que você já sabe usar tudo que ele pode te entregar? E com Exato. Isso vale tudo, vale pelo seu CRM, vale pelo seu RP, vale tudo, né? Pois é, Fran, eu falo muito disso. A gente sai do FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, o medo de estar... né, de perder a novidade, por tal do FOMAI, né? O medo de perder a última inteligência artificial do mercado, né? E a gente fala disso. É humanamente impossível acompanhar todas as novidades. A internet está lotada de agora o ChatGPT acaba, agora o Midjourney já era, agora essa não era, agora acabou de vez pro DeepSeek, agora... Cara, para de entrar nessa zona de conflito. Pega uma ferramenta e navega com profundidade nela. Eu falo isso, eu uso o ChatGPT, pago, eu costumo namorar uma ferramenta ou outra, mas é aquilo que você falou, 99% das coisas que eu faço se resolvem em uma ferramenta. Então, assim, eu uso a metáfora do tênis, né, Fred? Eu falo assim, puxa, Caio, qual é o melhor tênis para correr na rua? Eu falo assim, cara, isso é muito relativo. Tem quem gosta de Nike, tem quem gosta de Adidas, tem quem gosta de Mizuno, tem quem gosta de On Running, tem quem gosta de várias marcas diferentes. A questão é qual é aquele que melhor se adapta à tua vida, mais confortável para você. Não tem resposta certa. É aquilo que você... A única coisa que eu falo assim, a única coisa que é uma verdade absoluta é que o melhor tênis possível não vai correr sozinho, vai depender de você. No final das contas, é muito mais sobre nós do que sobre as ferramentas, né? Então é muito mais sobre o que a gente consegue extrair da ferramenta do que a ferramenta consegue dar para nós no final do dia. Né? Boa, e isso, cara, esse exemplo que você trouxe é fantástico. Porque, por exemplo, minha filha mais velha, né? Vamos começar a jogar tênis. Aí ela, eu quero raquete tal, quero aquelas fitas de botar aqui. Eu falei, peraí, vamos fazer como eu fiz no surf. Primeiro eu comprei uma prancha pra você, aí eu fui ter aula, fui ver depois de 3 meses tendo aula, que eu fui comprar a minha, porque eu quero realmente, mesmo assim eu não comprei a melhor, porque eu não vou competir, é só pra brincar. Então, o tênis, né? Então, eu não preciso do Federer, do Alcaraz, do Sinner. Não, uma raquete básica assim. Então, às vezes a pessoa compra, você falou do tênis, eu quero tênis igual ao do Djokovic. Aí o cara... Fica assistindo Netflix na sala. Do tênis mas nunca vai jogar tênis, né? Então, ele não precisa. E aí, com tecnologia na empresa, com as coisas na empresa, é a mesma coisa. Às vezes a gente investe alto e aí vira um gasto, porque a gente ou não usa mais, a quantidade de coisa que é comprada e não é utilizada, usa uma vez, ou está superdimensionada para o seu negócio. Eu tô rindo aqui enquanto a gente fala, né, Fred? Mas rindo de nervoso. Tenho 2 filhos, né, pequenos, com a audiência aqui, 7 e 12 anos. Tem muito disso, né? Vai começar a fazer um esporte, agora eu quero tudo esporte. Calma, deixa eu ver se você realmente quer. Pode ser o melhor esporte da última semana, né? Então, parafraseando o Titãs, né? A tecnologia pode ser a mesma coisa, né? Então, o cara compra um CRM, aparece outro, e o cara acaba não entendendo que ele tem ali uma ferramenta que pode atendê-lo, né? Então, é fundamental a gente pensar nisso para que a tecnologia, para que os processos, para que as pessoas sejam potencializadas e entreguem para o seu negócio aquilo que você quer. Então a pergunta que não quer calar, né, Caio, para a gente já ir encerrando o nosso papo aqui baseado no que você ouviu hoje, como é que está aí a sua realidade, né? Você tem cuidado dessas pendências antes de ir para a tendência? Ou você está olhando para a tendência e está largando pendências que vão dificultar o dia a dia da operação de fazer esse investimento, seja ele qual for, virar resultado, né? Ou seja, o esforço vai ser maior do que o resultado e não é para ser, né, Caio? É isso, Fred. E a gente fala, por que a gente está pondo tecnologia como pendência? A questão não é só a pendência dos dados, é que assim, no mundo de competitividade de hoje, você não vai conseguir atingir os objetivos que você precisa de competitividade sem usar a tecnologia como um meio para isso. Mas lembrando, tecnologia sempre meio. A tecnologia sozinha não resolve o seu negócio.
mas você precisa estar embasado. Começa com uma construção, com uma cultura de dados na tua empresa, com construção e nutrição desses dados constantes, para que você evolua sistemas que consigam usar essas informações e criar os objetivos que você precisa. Agora, não dá para competir? Até dá. Acho que tem alguns negócios, nicho de mercado, mas na maioria dos negócios não dá para competir sem um auxílio de tecnologia para impulsionar o negócio. Não adianta, manualmente falando hoje, é quase impossível você competir com os grandes players, seja em compras, em preços, em margens, gestão do negócio em si. Então, é por isso que a gente coloca esse tema hoje como pendência e não mais como tendência no seu negócio, certo? Certo. Então, inclusive, eu estou até na expectativa para o ano que vem da NRF, porque depois de 3 a 4 anos falando de IA, a gente precisa virar a chave, né? Porque o que é que vem aí, né? Eu estava conversando com um empresário essa semana, o cara perguntando sobre IA, NRF e tal. Eu falei, eu acho que 26 deve ser uma virada, porque pelo menos a cada 3 anos tem uma virada, né? Primeiro, a gente passou 2 anos falando antes de metaverso, né? Foram 2 anos, porque aí a galera não conseguiu fazer o metaverso se transformar em dinheiro, monetizar, ganhar, e aí ele até acabou antes do ciclo de 3 anos. Mas aí, não, teve o primeiro ano, no segundo já começou a ter muitos casos bem-sucedidos, o pessoal viu que dá resultado. A loja física mais forte esse ano em frente da IA, né? A loja física já está um pouco mais, talvez até seja muito mais sobre loja física ano que vem do que IA, mas vamos ver o que vai acontecer aqui nessa história. Porque esse ano já não foi IA, né? Foi IA com loja física, né? Então foi dividida ali o protagonismo. Desta forma aqui, mas a gente vai encerrando esse tendências e pendências dessa semana para você, sempre lembrando, toda terça-feira tendência e pendência, toda quinta-feira Varejo Cast News para você, sempre com o melhor, certo, Doc? Certo, e se você quer que a gente fale de alguma pendência, esse foi o nosso segundo episódio de pendência, a gente falou sobre promoção há um tempo atrás, e hoje a gente fala da pendência de tecnologia, dados, entre outras coisas, na sua empresa. Então comenta aqui pra gente, diz que pendência você quer que a gente converse aqui e traga pra você. E se liga, tá chegando aí daqui a pouco, né, mais uma série de entrevistas Varejo Cast Convida, e vai ter muitas novidades aí também no segundo semestre. E o Varejo Cast tá chegando como podcast de alguns eventos, então se você tem interesse em levar a gente para o seu evento, a gente faz a palestra no evento e também leva o podcast, traz para casa as entrevistas que a gente fizer lá, então muito bacana, é só entrar em contato com a gente e a gente organiza isso aí, né, Caio? Valeu! É isso aí, até a próxima, até mais! Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.